Olá, minha gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Estamos quase concluindo esse período de distanciamento, esse período chamado isolamento social. Mas já já a gente volta à nossa normalidade e com certeza a gente vai voltar com toda a força. Hoje a gente trabalha a questão de um capítulo novo chamado período regencial. E esse período regencial, ele trata exatamente de um período, um tempo, que vai de 1831 a 1840, chamado período regencial. Esse período regencial é um momento em que o Brasil perde o seu governante oficial, perde o seu governante, digamos assim, vinculado a Portugal. Dom Pedro I governou de 1889 a 1831. Fez um péssimo governo, descompromissado com causas sociais, descompromissado com causas políticas, totalmente alheio ao que era de interessante para o Brasil. Então, pressão da imprensa, pressão do povo, pressão dos políticos, porque as ideologias eram dúbias, uma ala direita, uma ala esquerda, uma ala situacionista, outra ala oposicionista, certo? Uma ala moderadora, queria que o poder continuasse nas mãos do governante de forma absolutista, e uma forma mais liberal, querendo inovar, querendo mudar, já acenando para a república mais tarde. O período regencial, entre esses 9 anos, nós temos 4 momentos, que são eles: período da regência trina provisória, período da regência trina permanente, regência una do Padre Feijó, sim, um padre governando o Brasil, certo? Ele governou de 1835 a 1837. E de 37 a 40, um outro governante chamado Antônio Araújo de Lima, regência una de Araújo de Lima. Então, olha, regência trina provisória, regência trina, 3 governantes, trina permanente, regência una de Feijó e regência una de Araújo de Lima. Nesse período regencial, foi um período muito conturbado, foi um período em que os conflitos nacionais foram bem acesos. Veja bem, uma ala queria que o Brasil tivesse um governante vinculado à família real. Esse grupo aí, certo? Era um grupo ligado aos liberais moderados, certo? Então esse grupo queria que houvesse um centralismo político, queria que continuasse o governo absolutista, certo? Esse grupo é chamado como chimangos e defendia o centralismo político, um poder nas mãos do governante, e defendia a monarquia, consequentemente a monarquia absolutista. Outro grupo era chamado liberais exaltados, ou farroupilhas, o pessoal da região sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Eles defendiam uma política, digamos assim, revisionistas, certo? Ou seja, eles queriam fazer digamos assim, uma revisão na estrutura de governo. Eles queriam que a monarquia acabasse, que construísse uma nova forma de governar. Obviamente, eles defendiam a república. Ou seja, liberais moderados defendiam o centralismo político. Os liberais exaltados defendiam o fim da monarquia e um novo modelo de governar, acenando para a república. E por último, os restauradores. Esses, chamados de caramurus, eles defendiam a reforma política e o regresso de Dom Pedro I para Portugal. Ou seja, eles enxotavam Dom Pedro I, automaticamente vai embora, Dom Pedro I, não fique aqui, vamos fazer uma mudança total, e queriam a reforma na estrutura política brasileira. De 1831 a 1834, nós tivemos a regência trina provisória e trina permanente. Esses 3 governantes eram assim: um governante de direita, um governante de esquerda e um governante de centro. Geralmente o de centro era militar.
Obviamente que esse militar, ele tinha uma tendência mais para a direita. Eu não sei se tu está lembrado quando a gente conversou sobre o que é esquerda, o que é direita, em termos de ideologia política. Direita são os conservadores, direita é a elite, direita é aquela política conservadora, aquela política antiga, onde as elites controlavam tudo, certo? E o lado esquerdo, liberal, o povo, não tem direito a nada, só se senhor. E o lado esquerdo é o povo, povão que não está satisfeito com o que está acontecendo no país, e esse lado quer mudança, quer modificações, quer que a coisa se reestruture. As pessoas dizem assim, por que a esquerda reclama tanto? É porque a esquerda, que representa o povo segundo o viés lá da Revolução Francesa, ela está insatisfeita com o que está acontecendo. Então ela busca mudanças para ver se a coisa anda, para ver se a coisa melhora, né? Então vejamos aqui. Nas regências, nós temos quatro manifestações, 4 conflitos bem acentuados e um, diga de passagem, intermediário. Nós temos a cabanagem, revolta chamada cabanagem, que aconteceu no Pará. Nós temos a revolta dos farrapos ou farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul, certo? Nós temos a revolta dos malês, que aconteceu na Bahia, revolta dos negros. Claro que naquela época os negros já se revoltavam, já se manifestavam contra a escravidão que vinha no Brasil desde o século XVI. Nós temos a Sabinada também na Bahia. A Sabinada queria uma república de imediato, queria uma mudança, queria o fim da monarquia, nada de absolutismo, nada de centralismo. A Sabinada queria exatamente uma república, uma modernização, o fim da escravidão. E a Balaiada, que aconteceu no Maranhão. Então nós temos as mais conhecidas, cabanagem, farroupilha, malês e a Sabinada, que aconteceu na Bahia, e a Balaiada, certo? A Balaiada no Maranhão. O que nós temos a verificar nesse período é que é um período conturbado, onde nós percebemos que a motivação desse período foi a falta de um governante oficial para governar o Brasil, daí a insatisfação das várias províncias brasileiras, e que esse povo estava revoltado. Foi nesse momento da regência, do período regencial, que surge então a Guarda Nacional. A Guarda Nacional foi exatamente criado na regência do Diogo Antônio Feijó. Ele criou a Guarda Nacional para poder suplantar, sufocar as rebeliões brasileiras, como é o caso que eu falei, né? A farroupilha, malês, sabinada, balaiada e cabanagem. Quem é que formava essa Guarda Nacional? Perceba bem, você já ouviu falar dos coronéis, do coronelismo, a república? Então, o Diogo Antônio Feijó convidou os proprietários de terra para comporem essa Guarda Nacional. Ele disse assim, olha pessoal, vocês, donos das terras, vocês que são detentores de grande propriedade de terra, que têm sob o comando de vocês inúmeros trabalhadores, inúmeros camponeses, vocês vão ser a ordem, vocês vão ser a força, vocês vão ser o jurídico do momento. Então vocês vão combater qualquer tipo de reação, qualquer tipo de conflito que aconteça nas áreas de vocês, nas terras de vocês. Então vocês vão compor um exército informal. E esse exército informal vai ser chamado de Guarda Nacional. E vocês vão proteger a ordem do Brasil de qualquer litígio, de qualquer conflito que aconteça nas regiões Nordeste, Norte, Sul, na região Centro-Oeste, em todas as regiões. Então veja bem, a Guarda Nacional, na pessoa do coronel, na pessoa do fazendeiro, na pessoa do dono das terras, ele impunha a vontade dele. Ele era o poder jurídico, ele era o poder policial, ele era o poder executivo, ele era o poder legislativo. Ele fazia o que bem entendia, controlava as eleições, controlava tudo, certo? Então, a Guarda Nacional foi criada exatamente no período regencial. Foi um clima de rebelião, foi um clima de tensão, e essa tensão, ela foi
digamos assim, amenizada com a ação da Guarda Nacional, que era formada pelos coronéis. Aí você pergunta, quem eram os soldados? Os soldados eram capangas, os soldados eram capatazes, os soldados eram uma espécie de segurança do coronel. Era o pessoal da fazenda, aqueles mais valentes, eram convocados para compor a Guarda Nacional comandada pelo coronel, que era o dono da fazenda. Certo? Então, o que se percebe no período regencial é que foi o período que o Brasil foi governado por pessoas que não tinham vinculação com a família real, eram políticos comuns, de direita e de esquerda, moderadores ou liberais, que governaram o Brasil durante esse período, um período de inúmeros conflitos. Então, regências, periodicamente governado por pessoas não ligadas à família real. Então, dê uma verificada nesse capítulo, nós temos 5 ou 6 questões para rever nesse capítulo, dê uma olhada, leiam, procure resolver as questões propostas, tanto do livro como as que eu propus para você. Quando for segunda-feira a gente tira dúvidas, traga dúvidas que você possa ter, e já a gente volta à nossa normalidade das aulas presenciais, porque é como realmente deveria se trabalhar todo esse contexto, mas é um período diferenciado e a gente tem que acatar as ordens, as leis para o benefício da nossa vida, ok? Então até segunda-feira, tem aí os exercícios propostos, resolva aí, segunda-feira a gente conversa, ok? Um abraço, já a gente volta à normalidade. Valeu, minha gente!